vida, muita paz e muita luz a todos nós. E quero agradecer aqui ao nosso querido coordenador de Degradê e Tudo pela possibilidade de nos dar um pouquinho mais de tempo para a gente tentar resolver aqui um conflito técnico na nossa máquina, que no intervalo, se nós conseguirmos resolver, a gente vai apresentar para vocês pelo menos o vídeo do Remanso Fraterno, que apresenta para nós um panorama muito legal da obra que o nosso irmão José Raul Teixeira lidera para auxiliar famílias de Niterói com o pensamento espírita numa proposta educativa do ser humano, trabalhando especialmente com crianças desde a creche, que atualmente a gente chama de educação infantil, até o ensino fundamental 1. Então, vocês vão ver como é muito legal. Agradecer especialmente às casas espíritas que estamos aqui nessa presença do nosso querido Raul em 2019. Todos os anos ele vem aqui conosco, nos brinda com a sua presença. E dentro dessa programação, este ano, nós pudemos fazer uma rede de casas espíritas que puderam, no primeiro momento, fazer uma aquisição da obra, A Grandeza do Espiritismo, que é tema das nossas reflexões da manhã de hoje. E essa experiência foi muito exitosa, ao ponto da gente não só ter adquirido quase 300 obras, mas também da gente ter tido uma procura muito boa, como já foi dito aqui pelo Oliveira, a nossa equipe da livraria. A gente vai fazer um outro pedido, e aí é só vocês anotarem o contato de vocês que a gente vai providenciar isso. Como disse Oliveira, fique feliz, porque você não vai deixar de estar com a obra, que vocês vão ver, é maravilhosa. E principalmente porque é uma atividade que é compartilhada no movimento espírita, gerando esse momento de união e de unificação. Como o nosso querido Abdias tem dito, um trabalhador incansado desse projeto da unificação no nosso estado, ex-presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, atuando há décadas no mundo espiritual nessa tarefa. Depois que desencarnou, ele diz que a união dos corações dos irmãos é que de fato estabelece a unificação, porque a unificação das casas espíritas, que são constituídas de seres humanos, se os nossos corações não estiverem interligados, nós não conseguiremos a unificação verdadeiramente. Então é uma alegria imensa, em nome da diretoria da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, contar com a participação de todos vocês, contar com o apoio também da Crenorte e também a presença do nosso irmão Raul, que a gente agradece tanto. A Grandeza do Espiritismo. Essa proposta que Camilo, o mentor espiritual da obra que Raul realiza na perspectiva da divulgação do Espiritismo, seja através da palavra, do exemplo e especialmente da psicografia, ele vai propor a Raul uma obra em que vários espíritos irão opinar sobre a grandeza do Espiritismo. Muitos de nós, ou a maioria esmagadora de nós, estamos conhecendo o Espiritismo pela primeira vez numa reencarnação. E muitas vezes, mesmo que a gente tenha os nossos estudos antes da gente reencarnar e atualmente, muitas vezes nós não alcançamos, na nossa imaturidade espiritual,
e muitas vezes de disciplina, de estudo também, essa grandeza que traz no seu âmago, no ponto mais profundo desta obra, desta grandeza, um pensamento que Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo e guia, ele vem construindo ao longo de milênios para que os espíritos que Deus colocou sob a sua responsabilidade para que esse grupo de ovelhas, tendo nele o bom pastor, esse espírito puro que se dedica permanentemente para que cada um de nós avance nessa escala evolutiva, ao longo da história da humanidade, ele foi apresentando didaticamente, ele foi apresentando a cada momento da história da humanidade, missionários, missionárias, trabalhadores que vieram antes dele, disseminando, semeando essa semente do amor de Deus por nós, já que há condição de dizermos, com registros históricos, antropológicos, de que a grande conexão, a grande síntese de todas as religiões, de todos os pensamentos que a humanidade construiu para entender Deus, a grande conexão, o grande foco, o grande objetivo, o resumo de tudo, é de fato a compreensão e a vivência do amor. Houve um tempo em que Jesus, percebendo que a humanidade já tinha adquirido um certo nível de compreensão e que havia chegado a hora para que ele pessoalmente viesse conviver entre nós, e ele encarna no planeta Terra em condições extremamente especiais, para poder, convivendo conosco, apresentar a essência dessa mensagem, trazendo na visão de espírito puro o pensamento de Deus, que é a lei divina natural para todos nós, apresentando-nos com todos os elementos da simplicidade que a humanidade tinha em termos de domínio intelectual e ético, moral, para compreender a mensagem sublime que ele nos trouxe no seu Evangelho de Luz. Ele então, convivendo conosco, faz a grande síntese de todo esse planejamento que propiciou aos seres humanos ir compreendendo a lei divina natural. Jesus, pessoalmente, vai semear em nossos corações a sua forma de compreender essa lei de amor, que o Espiritismo chama de lei de amor, de justiça e de caridade, na terceira parte do Livro dos Espíritos, dizendo-nos que esse é o grande foco, que esse é o grande objetivo de nossas existências. Nesse sentido, portanto, Jesus, como grande semeador, ele deixa para nós as bases sólidas, para que quando a gente tiver dúvidas de como devemos agir, com base no seu exemplo, nos seus ensinamentos, mesmo que estes ensinamentos tenham sido traduzidos pelos evangelistas, por outros homens e mulheres que registraram nas páginas da história palavras, textos desse exemplo maior, para que a gente possa agir com segurança. Mas o próprio Jesus, ele, observando a necessidade de tempo, para que todos nós pudéssemos avançar mais intelectualmente e moralmente, para dessa maneira aprofundar a compreensão desse grande ensinamento, desses grandes ensinamentos que ele nos trouxe, ele, portanto, prevê nesse processo de amadurecimento das ovelhas do seu rebanho a necessidade de um outro Consolador que viria no tempo certo, depois das nossas experiências
para poder relembrar o que nós iríamos provavelmente esquecer, como de fato esquecemos, e ao mesmo tempo que esse Consolador iria relembrar para a humanidade a beleza pura e cristalina dos ensinamentos de Jesus, iria nos possibilitar avançar na compreensão cada vez mais aprofundada dessa mensagem sublime, dessa mensagem divina que Jesus, o grande Messias, o grande esperado pela tradição hebraica para libertar a humanidade da ignorância. Mesmo que o povo àquela época ainda hoje não compreenda que o Messias já veio, nós temos hoje a oportunidade de perceber sob a égide do pensamento espírita, a égide da concretização dessa profecia de Jesus, dessa programação de Jesus, que o Espiritismo, enquanto uma forma de pensar, de interpretar, de refletir, de ensinar para a vivência da mensagem de Jesus, concretiza, portanto, essa promessa do outro Consolador, o Espírito de verdade, que viria habitar no seio da sociedade humana para nunca mais nos deixar, ensinando-nos essa riqueza profunda do projeto de ensinar a humanidade a compreender mais e melhor a lei divino-natural, com base na contribuição do Evangelho de Jesus, que é a grande e verdadeira síntese do projeto evolutivo para a humanidade terrena, e poderíamos com certeza avançar e dizer para qualquer humanidade de qualquer área da criação divina, em qualquer planeta, em qualquer sistema, em qualquer galáxia, enfim, seja como classifiquemos a criação divina, a mensagem de Jesus interpretando a lei divina ou natural, a lei de Deus, será sempre uma grande referência para o engrandecimento de qualquer espírito que ainda não alcançou a perfeição. Nesse sentido, portanto, nós podemos afirmar, como Camilo propõe na obra Grandeza do Espiritismo, que a grandeza do Espiritismo está em trazer Jesus de volta. O Jesus Galileu, o Jesus que caminhou nas areias do grande lago, que conviveu com as limitações humanas, intelectuais, morais, éticas, e que simplesmente nos legou referências para que pudéssemos caminhar com segurança nas experiências reencarnatórias no nosso próprio processo de autoiluminação. A grandeza do Espiritismo está nessa contribuição de Jesus, que a obra que Allan Kardec foi chamado por Jesus para efetivar na dimensão física a promessa do Consolador, vai ser para nós uma oportunidade inigualável ao longo do nosso processo evolutivo de melhor compreender essa mesma grandeza da mensagem. E aí, meus irmãos, a grande imagem que nós temos da contribuição de Allan Kardec é poder ser o interlocutor, é poder ser o pesquisador, é poder ser o professor, o educador, é poder ser aquele que, ganhando condições evolutivas, ele poderia, dialogando com os missionários de mais alto da equipe do Espírito Verdade, espíritos grandiosos, espíritos que já haviam conquistado um nível de compreensão e de vivência dessa mesma lei de Deus, ele poderia, dialogando com eles, nos dar essa oportunidade de um verdadeiro dicionário, de um verdadeiro um elemento de
várias obras, vários textos, que desde o livro dos Espíritos ao livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o livro A Gênese e o Céu e o Inferno, possibilitam-nos compreender de fato essa grandeza da mensagem de Jesus para nós, que é a mesma grandeza do Espiritismo. Senão, vejamos, Allan Kardec, ele vai poder trazer para nós o resultado de um esforço de pesquisa que, mesmo para um espírito da sua condição, precisou de anos a fio para poder, nas condições que ele tinha na França da segunda metade do século XIX, ele usando a vela e não a lâmpada fluorescente, não é? Ou de LED, ele enfrentando os rigores dos invernos da Europa, sem aquecedor, sem essas condições tecnológicas que temos hoje, que produzindo textos e aperfeiçoando textos, ele usava a pena e o nanquim e não a caneta esferográfica, nem tampouco a máquina de datilografia e muito menos os recursos da informática que possibilitam que a gente transforme bytes em textos digitalizados. E é tão fácil corrigir, e é tão fácil reproduzir, jogando nas nuvens, não é? Montando e-books. Não foi nada disso. Foi um trabalho que exigiu muito tempo, porque vocês imaginem que na hora em que a gente usa uma caneta esferográfica e não escreve bem, pode ser que na última vírgula, ou no último ponto, ou na última letra, a gente comprometa todo o texto e tenha que recomeçar a escrever. Só que com o nanquim multiplique por 1000, e esse é o desafio ainda maior para quem estava nessa tarefa, nesse nível. E ele conseguiu, com muita propriedade, estabelecer esse legado que faz com que cada um de nós se aproxime mais da mensagem de Jesus, se aproxime mais da presença de Deus em nossas vidas. Então o Espiritismo começa trazendo para nós, na grandeza que ele tem, uma presença divina totalmente revolucionária para os padrões que existiam no planeta Terra até 18 de abril de 1857. A nossa relação com Deus até aquela data, quando Allan Kardec lança no Palais Royal, na Galeria de Orleans, a obra básica do Espiritismo na sua primeira versão, o Livro dos Espíritos, nós vamos nos reencontrar com um Deus de Jesus, com um Deus completamente diverso daquele que principalmente o pensamento dogmático ocidental construiu, e que nós fomos educados a várias reencarnações nele. Uma relação com o divino que trazia muito as tradições religiosas da antiguidade, em que nós, para nos relacionarmos com Deus, precisaríamos fazer trocas com eles. Eu dou uma coisa para Deus e Deus me retribui. Mas isso só não era o resumo de todos os aspectos. Além de ser uma relação de escambo, de comercialização, de trocas, de favores, era também uma relação de medo, de receio, porque nós fomos educados ao longo do tempo para temer Deus e não amar Deus. Lembram disso? Esse medo de que Deus iria nos observar diariamente, para quê? Para nos educar através da punição. Esse processo até hoje, mesmo a gente conhecendo numa primeira reencarnação a grandeza do Espiritismo, a gente ainda tem uma relação meio amedrontada com Deus,
quando na realidade Jesus nos ensinou uma relação de pai e de filho amorosa, de pai, de filho, de filha com o pai. E Deus é tão complexo que pode ser pai e mãe ao mesmo tempo, não é? Dentro das limitações da compreensão humana, a gente vai estabelecendo várias relações. Mas observe como é diferente voltar para o pensamento de Jesus e se relacionar com Deus. Jesus vai dizer, um dia, um homem que era dono de uma grande fortuna, que tinha 2 filhos. O filho mais jovem um dia chegou para ele e disse: pai, dá-me a parte da minha herança, para que eu possa viver conforme os meus objetivos. Não quero mais estar contigo aqui. Quero poder ganhar o mundo e viver as minhas próprias experiências. O pai, numa atitude extremamente compreensiva, mesmo tendo a oposição do filho mais velho, que era avaro, nas suas limitações, ele deu ao filho a parte do tesouro que ele merecia. Que na linguagem espírita, na contemporaneidade, a gente pode lembrar muito que é a pensão do corpo físico, para poder reencarnar. A maravilha de todos os elementos da criação divina que nutrem o nosso corpo e o nosso espírito para a experiência evolutiva. E tantas riquezas que Deus nos dá, que se a gente fosse descrever todas, a gente passaria toda a existência para contar isso. Dos alimentos que nascem da terra, que nós cultivamos na terra, a energia solar, a energia das estrelas, a possibilidade de respirar oxigênio e ter oxigênio, né? De ter todos os elementos que sustentam a existência humana, os rios, as plantas, o relevo, os minerais, porque sem sal ninguém vive, né? Sem sais minerais, sem água doce, enfim, são tantos tesouros que o Pai nos dá, que muitas vezes fazemos como filho pródigo. Nos afastamos dele e começamos a usar todas as riquezas do tesouro do Pai para nos refestelarmos no incentivo às nossas viciações, às nossas más paixões, mesmo sabendo, mesmo que relativamente ao nosso nível intelectual de evolução, nós sabemos já alguma coisa da lei divina natural. E começamos a não resistir diante das lutas, a não perseverar diante das lutas, porque nos sentimos incapazes de ouvir a voz do amor de Deus e de seguirmos pelo amor de Deus. E como narra Jesus na parábola dos 2 filhos, especialmente conhecida por nós como do filho pródigo, ele usa as riquezas em várias experiências que o desorganizaram ainda mais espiritualmente, que o fizeram inclusive a chegar no nível de desarmonia, de desequilíbrio tão sério, que ele foi submetido à experiência de trabalhar cuidando de porcos, sem poder comer antecipadamente a ração dos porcos. Ele deveria, segundo quem o contratou, esperar que os porcos se alimentassem para que ele pudesse comer. Jesus usou uma expressão extremamente severa para a cultura hebraica daquela época. Os judeus até hoje veem na carne do suíno, nos porcos, um animal impuro, que você não deveria nem se alimentar desta carne, muito menos tratar, e muito menos comer do resto da comida dos porcos. Isso era expressão para eles naquela época, nós não podemos dizer hoje, mas naquela época mais sórdida, mais desprezível que um ser poderia chegar. Na simbologia
da parábola, Jesus estava dizendo, como nós dizemos no dito popular, aquele filho chegou no fundo do poço das experiências. Mas o que é fantástico na visão de Deus que Jesus coloca para nós, especialmente nessa parábola, é que quando o filho, vivendo e utilizando todas as riquezas que Deus, representado no pai da parábola, ofertou para ele, ele desperta. Ele desperta no meio daquela experiência, ou das várias experiências, ele desperta e começa a lembrar do pai. Como era a casa do pai? Como é que o pai lidava com aqueles que trabalhavam em sintonia com a sua obra representada aí na figura de Deus, o nosso Pai de infinito amor, o Pai nosso que está em toda parte, nos céus, no infinito. Simplesmente ele lembra que na casa do pai dele a vida era muito mais harmônica, não faltava nada, os trabalhadores eram tratados com respeito, e ele, sendo filho dele, naquela condição, compreendia que precisava voltar. O arrependimento, que é a consciência do equívoco, o inunda, o domina. Somos nós, quando vivenciamos as nossas experiências ao longo das reencarnações, vamos usando a nossa inteligência para compreender mais e melhor os significados, os sentidos, os ensinamentos da lei divina natural. Nós vamos assumindo maior responsabilidade sobre o nosso destino e as consequências dos nossos atos. Ele compreende que se equivocou e ele começa a nutrir o desejo de se reconectar com Deus, porque ele é quem tinha se desconectado de Deus, do seu Pai. E quando ele volta na jornada para Deus, até encontrá-lo, ele vai perceber que o Pai nunca havia se desconectado dele. Porque, segundo a narrativa de Jesus nessa história, o Pai todos os dias ia para a região da propriedade em que as pessoas tinham acesso a ela, e ele ficava olhando no caminho para ver se o filho já havia conseguido amadurecer para voltar para o seu ser. Até que naquele dia o filho voltando e entrando na propriedade do pai, que simboliza a reconexão nossa com Deus, nós vamos perceber claramente que o pai não estava desconectado de nós. Nós é que não o percebíamos. Quando buscamos, ele está ali pronto e nos abraça, nos acolhe, como na parábola simbolicamente Jesus representou. E nós vamos ver com isso uma visão completamente diferente do que os cristãos ocidentais, nós construímos ao longo do tempo. Em momento algum, esse pai admoestou com energia que ele não trouxesse a segurança do amor, o equilíbrio com o amor, esse filho que havia se perdido. Ele se invadiu de felicidade. O pai o abraça, o acolhe e dá todas as condições para que ele, a partir daquela reconexão, ele possa mais uma vez se sentir fortalecido, se sentir renovado nas suas energias. E aí nós abrimos um parênteses. Todos nós que ainda somos filhos pródigos, que estamos voltando para Deus, nesse sentido, reconectando-se ao longo do tempo com o divino, nós temos, na beleza da grandeza do Espiritismo, esses momentos de felicidade que nos invadem a alma em cada instante, que perseveramos no trabalho, que perseveramos no estudo, que perseveramos na perspectiva da vivência dessa lei de amor. Um dia, Raul Teixeira, que está aqui, perguntou a um espírito amigo dele, porque ele tem o desejo, como a maioria de nós, de um dia poder se encontrar com Francisco de Assis, que, para quem não sabe, é João Evangelista, aquele que ficou com Maria de Nazaré há
desencarnar, deve ter muita coisa linda, não é? Para a gente aprender com ele, não só pelos escritos que fizeram sobre a história magistral desse espírito ao lado de Jesus que nós conhecemos. Imagine a gente ter uma agenda diária com ele, né? Já pensou? Então Raul me dizia que sonha em poder um dia conviver com Francisco. O que é que ele deveria fazer? Aí o irmão, um padre italiano que ele conheceu na sua infância atual, já desencarnado, disse para ele: ah, meu filho, meu amigo, estude, trabalhe e ame. Só isso que você vai conseguir. Então é esse processo que Jesus disse com a parábola do filho pródigo para nós. A volta para Deus, simbolizada nessa história magistral, é esse reencontro, onde a gente pode até juntar o que Raul ouviu do Espírito com o que Paulo ouviu de Abigail, e a gente pode dizer assim: ame, trabalhe, espere, estudando, e perdoe, que você vai chegar não só a conviver com João, mas conviver com Jesus, não é? Paulo não conseguiu isso? Nós vamos conseguir. Essa jornada de volta é desafiadora, porque a gente vai ampliando a consciência desse amor de Deus, vamos perdendo o medo de Deus, vamos deixando de negociar com Deus e vamos aprendendo a servir a Deus. Quantas vezes na vida desse retorno, o nosso desequilíbrio moral, ele muitas vezes, impulsionado pelo nosso egoísmo, diz: faça isso, esqueça de Deus mais uma vez, dê uma paradinha aí nesse caminho, não precisa de tanta rapidez, para que tanto esforço? O nosso egoísmo. Para ficar melhor, vou apresentar os 3 cavaleiros do Apocalipse. É o egoísmo, que o Livro dos Espíritos apresenta como a maior chaga da humanidade, o vício mais profundo, mais radical. O orgulho e a vaidade. É uma beleza, não é? Esses 3 gritam dentro de nós: volta para conviver com os porcos, volta para esperar os resíduos da alimentação deles. E a gente tem que ter coragem de dizer: não, eu ainda estou ouvindo vocês falando dentro de mim, mas eu vou perseverar diariamente. E como disse Jesus, basta vencer cada dia, porque Jesus disse que a cada dia basta o seu desafio, o mal que representa as nossas imperfeições. Se a gente resistir cada dia, como os alcoólatras anônimos, no seu sábio processo metodológico de nunca mais vir a ser um dependente químico do álcool, não beber o primeiro gole. E aí a gente avança no esforço e vai se encontrar numa relação cada vez mais emocionante, cada vez mais avançada e profunda com o divino. Essa relação é a relação maior que Jesus nos ensinou. Uma relação de parceria, uma relação que nunca falha, uma relação que sempre está presente para nos incentivar, mas ao mesmo tempo para que nós assumamos as nossas responsabilidades. Porque na parábola do filho pródigo, observe bem, em momento algum o pai, mesmo fazendo uma festa maravilhosa, em momento algum ele aliviou para o filho, dizendo: ah, meu filho, vem aqui que eu vou lhe proteger demais, você não precisa mais trabalhar, você não precisa mais isso ou aquilo, nada disso. Ele precisou enfrentar todas as suas dificuldades, se reconectar com a convivência com ele e reconstruir a sua existência imortal. Mas não bastaria isso. A grandeza do Espiritismo com Jesus, ela não só traz Deus de volta para o convívio do nosso coração, da nossa vida, mas traz também uma percepção da ação divina para nós fantástica. Ontem, o dia 2 de novembro, nós temos
um dos elementos que atestam, que demonstram como nós, os cristãos da contemporaneidade, ainda temos uma relação difícil, muitas vezes de sofrimento profundo, de desarmonia, de falta de fé, de falta de convicção desse amor de Deus, quando nos deparamos com o fenômeno da desencarnação dos entes queridos. A expressão do dia de finados, se a gente for aos cemitérios de todo o planeta, a gente ainda vai ver o sofrimento da separação, aquela relação muitas vezes de desarmonia pela ausência, como se aquele ser não fizesse parte mais da nossa vida, como se nós estivéssemos órfãos do amor de Deus e do amor dos entes queridos. O Espiritismo, mais uma vez, na sua grandeza, apresenta ou reapresenta o pensamento de Jesus sobre o amor de Deus por nós e nos liberta dessa relação de desarmonia, não de saudade. Saudade é uma coisa, saudade da pessoa presente, mas que fisicamente não está mais visível ao nosso olhar, mas espiritualmente convive conosco e influencia as nossas vidas. Essa certeza, só a imortalidade da alma, que Jesus apresentou à humanidade diretamente na praça pública, sem os discursos teóricos e extremamente difíceis de compreender das religiões do passado, que eram e que exigiam uma vida toda de iniciação para lidar com a imortalidade da alma, Allan Kardec nos brindou na grandeza do Espiritismo, na grandeza da presença de Jesus através do Espiritismo, essa certeza da imortalidade da alma. Somos seres imortais, convivemos com os imortais. Os nossos entes queridos não estão aprisionados nos túmulos vazios, nem os seus corpos estão mais, porque a lei divina é tão sábia que reutiliza as energias que não são mais necessárias numa função como da reencarnação e nos coloca a possibilidade de podermos reutilizar essas energias de forma maravilhosa. Como eu já contei aqui, eu tenho experiência sobre isso pessoal, porque chupei muita manga espada, muito caju docinho no cemitério de Nova Descoberta. E olha, vocês não sabem como era temor pular um muro, primeiro que você pega pelo o guarda civil lá, não é? Que fazia a segurança do cemitério. A gente ia por trás pelo morro, ele nem sabia, ou se sabia, dizia, não vou correr atrás desses meninos, não. Não só comer mesmo as mangas e os cajus, não vou fazer mal a nenhum morto, né? Enfim, então o povo dizia, não é? As avós principalmente, olha, não faça isso não, você comer uma fruta do cemitério, você vai morrer, isso é pecado mortal. Pois eu estou com 104 quilos de pecado mortal até hoje. E olha, tem uma coisa que a gente descobre: pitomba do cemitério é mais doce do que fora dele, e manga espada já é doce, e lá é especial. E caju, mas não é hora do lanche ainda, não é, Oliveira? Meus irmãos, a gente se libertava com medo, porque quando dava fome a gente comia. Mas hoje no Espiritismo tem nenhum problema com isso, não é? Não vou mais pular o muro do cemitério, né? Porque talvez não consiga, talvez desencarne na tentativa. Mas olha só, como é bom se libertar dessas coisas, não é? Cuidado quando você vê uma alma do outro mundo, não é? E aí, quantos de nós nos apavoramos até hoje? Ainda hoje. E nós espíritas reconstruímos esses mitos mágicos do passado, não é? Tipo, faltou energia, cuidado que vai ver os espíritos, não é? Ou então, passou da meia-noite ainda eu vou dormir, porque se faltar energia vai e o obsessor me pega. Oh, não existe isso, não é? Mas até hoje, muitos de nós espíritas temos medo dos espíritos. Não é? Eu sei que a turma
aqui da Crenor não tem, já superou. Mas tem muita gente que tem. Ora, é mais fácil a gente ser atingido na esquina, num assalto, que a gente também não reagiu bem, e o assaltante ainda não é muito experiente, e ele de repente pode provocar a nossa desencarnação, tá certo? Do que o Espírito. Porque a gente aprende com a grandeza do Espiritismo que essa imortalidade da alma, através de outra grande realidade que Jesus trouxe para nós, e que o Espiritismo resgata, que é o fenômeno da mediunidade, que todos nós, como disse Allan Kardec, através da intuição somos capazes de nos conectarmos com o mundo espiritual, e como diz a tradução, melhor dizendo, de Leon Ribeiro, comumente, de ordinário, são eles que dão as ideiazinhas para a gente pensa que é da gente, e vai embora. Tive uma grande ideia, e aí muitas vezes a grande ideia não é nossa. Mesmo que a gente fique, não é? Ai, como eu sou. Eu sou uma pessoa muito inteligente, eu sou uma pessoa muito experiente, só eu tenho essas ideias. Mas no fundo, eles estão, enquanto mentores espirituais, nos ajudando. E a turma que a gente adora conviver, mas que a gente não assume, que a gente que chama para sair junto com a gente, que a gente classifica pejorativamente, negativamente de obsessor, que praticamente, numa interpretação equivocada, nós espíritas dizemos: olha, se não fosse obsessor eu era melhor, não é? Eu não cairia se ele não me perturbasse. Isso tem verdade, mas a verdade mais profunda é que nós nos conectamos. E se os mentores deixassem, provavelmente as reuniões de assistência espiritual seriam assim: olha, vocês estão orando por ela? Vocês estão orando por ela, pedindo para que eu me afaste? Pois, muito pelo contrário, bota meu nome aí. Meu nome é Francisco das Chagas. Ele me chama todo dia, eu já estou aperreado, porque ele fica me pensando, me chamando para as coisas, e depois ainda diz que sou eu. E os mentores dizem: não, vocês não vão falar agora não, deixa a turma melhorar, por enquanto vem outros. Porque somos nós, com a grandeza do conhecimento espírita, sabemos que o fenômeno da influenciação para o bem ou para o não bem é sintonia. Por que a gente não tem a sintonia com Jesus ainda? Porque falta o amor, o trabalho, não é? O estudo, a espera, o perdão, tudo isso. Nós precisamos perseverar, mas nós já sabemos disso. Mas muitas vezes queremos resolver uma troca. Bota meu nome aí, ora por mim, para ver se eu aguento. E não diz assim: bota meu nome aí, ora por mim, para eu me desconectar. Simples. Porque eu posso ter um inimigo do passado, que seja até no nível do Máscara de Ferro, não é? Que no filme foi representado por aquele que perturbava o Divaldo direto. Lembram desse? Por que Divaldo resolveu depois que o Máscara de Ferro não conectou mais com ele naquele nível? Desde a infância, o processo foi amadurecendo na volta de Divaldo espírito para o convívio com Deus, com o apoio de Joana e de tantos outros. Mas Divaldo teve que se reeducar, Divaldo teve que se iluminar. Quando ele se iluminou, quando ele amadureceu, a conexão era outra, era um diálogo. Não era mais medo, não era mais receio, era um diálogo. Era dizendo para ele: olha, eu tenho a esperança de provar o meu amor por você, até o dia que Deus encontrou a hora certa e fez a mãe do chamado Máscara de Ferro reencarnar e chegar na mansão do caminho e de volta adotado. Viu que não é um processo de os mentores afastem, os mentores isso e aquilo outro. Não, nós nos educamos, utilizamos o potencial da conexão mediúnica como seres imortais para aprender o amor de Deus e promovermos esse convívio. Na hora que a gente não está bem, não é só por causa dos obsessores ou dos perseguidores do Espiritismo, é por causa de nós também, que precisamos nos reeducar. E muitas vezes ainda satanizamos, essa é a expressão simbólica, os obsessores, como se eles fossem completamente algozes. O conhecimento da riqueza e da grandeza do
Espiritismo, que é Jesus de volta, diz que quando há um conflito, há no mínimo 2 envolvidos no conflito, quando não mais. E aí nós precisamos só aprender a nos amar. E é esse o processo da reeducação através do pensamento de Jesus que a grandeza do Espiritismo traz de volta. E portanto, meus irmãos, vamos fazer o nosso intervalo agora, às 10 horas, não é isso, meu amigo Oliveira, de degradê e tudo mais. Gostei do corte, Oliveira. Não é do meu nível, porque o meu cabelo só resolve com a 01, não é? É verdade. O meu não dá desse jeito, não, porque pode ser que fure alguém. Então a gente vai dar um intervalo de 20 minutos, não é isso? E nós voltaremos para concluir as nossas reflexões. E logo, logo, se a Sandra ainda não chegou, ela está chegando. Tá certo?